Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Ramos, eu sou professor de redação, língua portuguesa e língua estrangeira e trabalho também com noções de escrita criativa. Gostaria de convidar vocês para poder se inscrever no canal, também ativar notificações caso gostarem. E eu queria também pedir a vocês sugestões de possíveis temas que vocês gostariam de ver, que vocês gostariam de discutir e debater aí dentro da parte de redação. Que aí eu vou começar a fazer um direcionamento bacana, legal, com os temas que as pessoas sugerirem. O que seria legal, um tema bacana para que eu pudesse debater numa redação, que poderia cair numa prova, né? Dê aí a opinião de vocês, aguardo vocês. Fala pessoal do 9º ano, tudo bem por aí? É o seguinte, hoje nós vamos iniciar nossa revisão, que vai ser a revisão do primeiro bimestre, né? Eu vou fazer alguns comentários sobre alguns tópicos da nossa apostila e fazer as indicações dos exercícios para vocês. Lembrando que o nosso bimestre, a gente começou ainda com a questão da narrativa, falando a respeito de alguns elementos narrativos, conto fantástico, alguns dados importantes, e logo na sequência a gente passou para a questão de argumentação, falando a respeito de debate, de texto argumentativo, carta argumentativa, artigo de opinião, e entre outros gêneros, né? E lembrando que a argumentação é o texto que vocês vão ter que dar a opinião de vocês. Na sequência, para eu poder fazer essa revisão com vocês, essas análises, eu vou escolher um ponto de partida na nossa apostila. E o ponto de partida para nós hoje é na página 47. Ele trata de um texto, a partir daí, que não é necessariamente um texto totalmente argumentativo, porque da página 47 é um texto que fala sobre reportagem e trabalha com a reportagem que trata da questão da precariedade da educação no Brasil. Mas o que eu tenho a dizer? A reportagem, ela é uma mescla, ela é uma mistura, ela é um texto essencialmente expositivo. Ela expõe fatos, não precisa, aliás, não deve trazer a opinião do redator. Nenhuma reportagem deve conter a opinião do redator. Porém, a reportagem pode trazer traços argumentativos. De que jeito isso acontece? Esses traços argumentativos vêm através de opiniões de terceiros. Por exemplo, quando dentro da reportagem eu quero ressaltar um fato, ressaltar uma ideia, dar um peso maior a uma determinada ideia. Então, para que eu dê credibilidade àquilo ali, eu trago uma ideia, uma opinião, uma colocação de um terceiro. Normalmente vem como a opinião de um especialista. Seria, inclusive, visto em alguns aspectos até como um argumento de autoridade. Então é possível usar argumentos de autoridade dentro da reportagem. Por exemplo, se eu estou tratando de uma reportagem sobre educação, então eu vou trazer um argumento de autoridade de alguém dentro da área da educação que vai reforçar aquele fato que está sendo expresso ali. Se eu estou falando de precariedade da educação, eu vou trazer alguma fala de algum especialista a respeito, né, que dê mais peso a essa noção dessa ideia de precariedade que eu estou querendo expor, que eu estou querendo transmitir ali na minha reportagem, no caso, precariedade com relação à educação. Ok? Então, é muito válido isso aí. E para que servem essas opiniões de terceiros? A mesma noção do argumento de autoridade lá da nossa noção da argumentação. Dentro da reportagem, o argumento de autoridade que vai aparecer, ele serve para dar credibilidade ao que está sendo transmitido ao leitor. Quanto mais credibilidade eu dou, obviamente, mais eu consigo garantir a simpatia do leitor pelo aquele texto, pela aquela ideia, certo? E se ele não está convencido, às vezes um argumento de autoridade pode convencê-lo daquilo, pode transmitir, fazer com que ele acredite que aquelas ideias comunicadas ali são realmente verdade. Tudo bem?
Então, na página 47 nós temos então essa reportagem aí. Na sequência, nós temos uma listinha de exercícios nas páginas 49 e 50. Já fica aí essa indicação para vocês desses exercícios. Tudo bem? Na nossa continuidade, nós vamos falar sobre a questão do debate. O debate já tinha sido falado também anteriormente, até dentro de sala de aula, se não me falha a memória. E a noção do debate é o quê? O debate ele é uma argumentação, uma sequência de argumentações, porém feita oralmente, verbalmente. Mas é possível que para um debate a pessoa leve os seus argumentos já escritos, certo? O debate a gente vê muito na corrida, em corridas eleitorais, né, que um candidato vai lá debater com o outro a respeito de propostas de governo, planos de governo. Mas também é possível ver debates em diversas sequências, né? A gente tem debate aí nas TVs sobre temas diferentes, temas variados, tema social, tema político, tema ambiental. Então, dentro de um debate, o que vai acontecer? Vão todas as pessoas participar do debate que compactuam com a mesma opinião? Não. A ideia do debate é justamente ter pessoas que pensam de maneira diferente para que você dê um tom de discordância e ali se trave uma batalha, uma guerra de nervos que vai acontecer ali. E o que acontece no debate? É um, em tese, tentando ganhar o outro, e ganhar do outro. E como eu ganho o outro, como eu ganho do outro? Com um argumento mais forte. E o que tem que ser um argumento mais forte? Um argumento que não é desconstruído. O argumento que não é desconstruído é justamente o argumento que ele tem uma base forte, ele tem uma fundamentação muito forte. Às vezes eu trago um argumento científico, trago um argumento social, pego um fato concreto, uso uma noção de causa e consequência, e ali eu consigo estabelecer uma lógica argumentativa que vai dar muito mais peso à ideia que eu estou querendo defender. Então, no debate é essencialmente isso: ganha o melhor argumento, e o melhor argumento é aquele que tem bom embasamento, é aquele que consegue convencer mais através de boas bases, de bases que não deixem dúvida. A grande sacada da argumentação é você tentar, dentro da medida do possível, na medida que você escreve o seu texto, trava a sua argumentação, é que você não deixe dúvidas, certo? Por exemplo, se eu vou escrever um texto para um debate, eu lanço um fato que eu não sei a fonte. Eu falo de algo que aconteceu, mas não sei de onde aquilo ali surgiu. Eu já abro margem para um contra-argumento que vai questionar a origem daquilo que eu falei. Abrir o questionamento, se eu não tiver um outro argumento mais forte para sobrepor, para poder encerrar aquela dúvida, o meu argumento já começa a se fragilizar. E assim é no momento que a gente escreve um texto dissertativo argumentativo, ou até no momento que a gente escolhe um determinado fato, um determinado argumento de autoridade para poder colocar e escrever numa reportagem, às vezes até mesmo um texto expositivo, ou até num ponto mais assim sofisticado que a gente vai ver na nossa próxima aula, que é a questão da crônica argumentativa. Aí é uma sutileza muito bacana, muito interessante, proposta de redação difícil, diga-se de passagem, que a gente pode aí tropeçar com ela em alguma situação. Então é bom que a gente fique de olho aberto com relação a isso aí. Daqui a pouco a gente vê a respeito disso. Então, gente, o debate é um conflito de ideias. E aí a gente tem uma seção Língua Viva na página 53 e 54 que sugere o desenvolvimento de um texto para um debate a respeito da questão, deixa eu ver que eu esqueci, sobre a capacidade de protesto, a capacidade de manifestação do povo brasileiro a respeito de questões variadas. Aí vocês vão ver, mas aí entra em discussão. Quem tiver dúvida pode ficar à vontade para me chamar, a gente bate um papo até e já conversa a respeito disso. Tá legal, gente? Então, na nossa sequência aí, essa sessão Língua Viva. Dando andamento,
nós temos aí uma outra questão também voltada à argumentação, que é a construção do abaixo-assinado, a seção Língua Viva da página 70, que vocês também poderão pegar para fazer. A questão do abaixo-assinado já é uma argumentação mais curtinha. Por quê? O abaixo-assinado, em geral, ele é um texto que ele vai se compor por um texto muito breve em seu início. E o interessante do abaixo-assinado é ter muitas assinaturas de pessoas que leram aquilo ali, que concordam com aquela ideia, que defendem aquilo ali e quer que aquilo ali seja feito. O abaixo-assinado, em geral, você faz algum tipo de reivindicação a uma autoridade e envia para a mesma para que esse anseio coletivo seja atendido. Mas ele precisa de um anúncio, ele é anunciado justamente através de um breve texto que traz um tracinho de argumentação, que em geral eles são uns 2, 3 parágrafos no máximo, às vezes até um parágrafo mesmo, falando a respeito da pretensão ali. Então é bom que lance um argumento rapidinho e depois trabalhe-se em cima só da coleta das assinaturas. Então fica aí pra gente também, seção Língua Viva da página 70, construção de um textinho sobre o abaixo-assinado. E o outro aí na página 71, o restante do comentário, é a questão do manifesto. O manifesto, nós vamos ter também um exercício na página 72, antes da gente preparar aí para a noção da nossa próxima aula, que vai ser a questão da crônica argumentativa. O manifesto, ele também é um texto argumentativo, só que assim como abaixo-assinado, assim como editorial, o manifesto ele expressa uma opinião, ele expressa um ponto de vista coletivo. Ele representa ali em geral um grupo. Normalmente o manifesto está ligado à noção de alguma área cultural, alguma área artística, ou alguma área social ou política, e ele traz uma nova ideia, uma nova perspectiva, uma nova forma de pensar. E esse manifesto ele vai trazer, como consequência disso, às vezes uma sequência longa até de argumentos tentando comprovar que aquela ideia que aquele grupo ali, que aquela coletividade ali tem e defende é uma ideia válida, é uma ideia que compensa ser seguida. A gente tem ao longo da história aí vários manifestos que já foram escritos em diversas situações, inclusive até mesmo aqui em Cataguases. A gente teve um manifesto verde lá no movimento verde, movimento de literatura do princípio do século XX, onde um grupo de jovens artistas aqui em Cataguases resolveu escrever de uma maneira diferente, criar um novo patamar de literatura, um novo paradigma de literatura. E para que eles fossem entendidos, era necessário esclarecer ao público, né, convencer este público de que as ideias que eles defendiam eram ideias nas quais compensava se acreditar. Então aí foi escrito, né, o Manifesto Verde de Cataguases, o Manifesto do Movimento Verde, que eles colocavam ali todas as pretensões deles, que do ponto de vista artístico, que é aquilo que eles pretendiam defender ali. Bom, gente, na nossa sequência, a gente tem aí um exercíciozinho na página 72, e no nosso próximo tópico da nossa próxima aula a gente já vai tratar da questão da crônica argumentativa, e aí a gente já vai fechar o que seria aí o bloco do nosso primeiro bimestre, e a gente de certa maneira já tem entrado no nosso segundo bimestre também, mas nessa próxima aula a gente vai fechar isso daí, finalizar e dar sequência aí na nossa matéria. E para essa semana ficam essas questões, esses exercícios que eu propus aqui nessa fala de agora. A gente se vê na próxima. Valeu, nono ano!